Será que Gênesis 1,14 ensina que Deus pode marcar ou demarcar o futuro através das estrelas? Vamos deixar que a Bíblia nos responda contextualmente. Há alguns dias eu publiquei um vídeo sobre Apocalipse 12:1, demonstrando que o texto não tem nada a ver com um evento que ocorrerá nos astros para indicar o tempo da volta de Jesus, ou o tempo do fim, ou qualquer outro acontecimento escatológico. E eu vou responder aqui a alguns comentários. Por exemplo, chegou-nos um comentário dizendo que em Gênesis 1,14, Deus, ao mencionar as estrelas, ele estaria utilizando as estrelas, inclusive para revelar aspectos da vida humana, aspectos da vida futura. Eu vou ler o texto na tradução ecumênica da Bíblia, porque a palavra estações, como aparece aqui, se encontra bem traduzida no original. E eu vou responder uma outra pergunta: será que à luz da Bíblia, Deus se utiliza de estrelas ou de outros astros para demarcar, para nos revelar o futuro? Vamos deixar que o texto bíblico nos responda. Gênesis 1,14, na tradução ecumênica da Bíblia, diz o seguinte: Deus disse que haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinal tanto para as festas, aqui seria o termo estações, não é? Como para os dias e os anos. E que sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Veja que coisa interessante. Aqui não diz que as estrelas teriam funções de demarcar tempo e muito menos influenciar no futuro do ser humano. E que muito menos as estrelas teriam um papel para desvendarmos profecias apocalípticas. Não é este o propósito de Gênesis 1,14. O propósito de Gênesis 1,14 é demonstrar que Deus criou os grandes luminares, o sol e a lua, para o quê? Para demarcar festas, dias e anos. Coisas relacionadas ao calendário, coisas relacionadas a aspectos naturais e não a aspectos sobrenaturais. Utilizar Gênesis 1,14, que fala de aspectos naturais, na natureza obviamente, para interpretar profecias apocalípticas, é uma irresponsabilidade para com o texto bíblico. Além disso, precisamos considerar uma outra coisa. Na Bíblia, qualquer prática de tentar prever o futuro por meio dos astros, incluindo obviamente as estrelas, é totalmente condenada nas Escrituras. Eu vou mostrar para você alguns textos que mostram, sim, a atuação dos astros em aspectos naturais. E vou mostrar para você textos que condenam a crença de que os astros têm uma influência sobrenatural ou espiritual na vida das pessoas. Você vai perceber, portanto, que qualquer prática que se assemelhe à astrologia é condenada por Deus. Vamos ver alguns textos que mostram a atuação natural dos astros na natureza e que isso nada tem a ver com sobrenaturalidade ou previsões proféticas. O primeiro texto, vamos ler aqui, se encontra no Salmo 104, verso 19. Salmo 104, 19 diz assim: Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Veja, uma atuação natural da lua e do sol no nosso planeta. Outro texto interessante é Jeremias 8, verso 7, que diz assim: Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou,
todos voltam no tempo certo a cada ano. Então veja, eu queria ler para você uma citação do comentário bíblico adventista para você perceber essa atuação natural dos astros na natureza, obviamente. Comentando Gênesis 1,14, o comentário bíblico adventista disse o seguinte: os períodos de festa anuais e outras ocasiões definidas haviam de regular-se pelo movimento dos corpos celestes. Esses corpos têm uma determinada influência periódica sobre a agricultura, a navegação e outras ocupações humanas, tanto como sobre o curso da vida animal, vegetal, como, por exemplo, o tempo de procriação dos animais e a migração das aves. Texto que eu li aqui em Jeremias 8, verso 7. Então, a Bíblia aceita e ensina que os astros têm uma influência na natureza, como Deus o criou. Agora, essa influência não tem nada a ver com influências espirituais. A astronomia não tem nada a ver com a astrologia. E como a Bíblia considera qualquer prática que se utilize da astrologia para eventos sobrenaturais ou para prever o futuro por meio dos astros ou por meio das estrelas? Vamos ler aqui alguns textos bíblicos que não deixam dúvida alguma. O primeiro deles se encontra em Jeremias, capítulo 10, verso 2, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se comportem como as outras nações, que tentam ler o futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. É muito claro. Quando um cristão tenta ler o futuro ou predizer algo do Apocalipse por meio das estrelas, ele está sendo um pagão à luz da Bíblia, está agindo como um pagão. E Deus ordenou que os seus filhos não ajam dessa maneira. Outro texto que nós vamos aqui repartir com você está em Isaías capítulo 47, versos 13 e 14. Diz o seguinte: você está cansada de tantos conselhos. Onde estão seus astrólogos, que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses? Que se levantem e salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmos das chamas. Você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aquece ninguém. Aqui Deus está reclamando, falando para a Babilônia, porque ela confiava nos astrólogos, ao invés de confiar em Deus. Eles usavam as estrelas, os astros, para predizerem o futuro ou acontecimentos da vida humana. Um cristão que está fazendo isso está agindo como um pagão. E um outro texto importante para analisarmos, Salmo 31, 14 e 15. Eu quero mostrar para você, meu amigo, que você não precisa ter medo da influência dos astros sobre a sua vida. Mas eu também quero falar para você uma coisa: Deus ama os astrólogos. Quando lemos Daniel capítulo 2, percebemos que Nabucodonosor havia dado um decreto de morte para todos os sábios da Babilônia, incluindo os astrólogos, por eles não conseguirem interpretar um sonho que Nabucodonosor havia tido. E Deus, por meio do profeta Daniel, não por meio dos astrólogos, deu a revelação do sonho, tanto para mostrar a Nabucodonosor que Deus é o único que sabe o futuro, quanto para salvar a vida de cada astrólogo. Então Deus ama você que é um astrólogo. Deus ama você que gosta da astrologia e confia nela, mas Deus quer que você aprenda à luz da Bíblia que ele não se utiliza da astrologia para revelar o futuro, ele se utiliza de profetas. De acordo com Números 12, verso 6, Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, deixa eu continuar aqui, mostrando que você não precisa ter medo da influência dos astros na sua vida espiritual. O Salmo 31, 14 e 15 diz assim: eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar.
Para o salmista, o futuro dele não estava nas mãos, diríamos assim, dos astros. Estavam nas mãos de Deus. O seu futuro tem que estar nas mãos de Deus. Os astros não podem determinar o seu futuro. Outro texto que eu quero repartir com você, Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? Se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, por que você vai ter medo? Se na previsão astrológica, o dia, por exemplo, não vai ser tão bom para você que tem o signo de Gêmeos, ou o signo de Touro, ou não importa. Não importa o signo, entre aspas, que você tenha. A sua vida, o seu futuro está nas mãos de Deus. E se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, você vai ter medo do quê? Se o sol e a lua e as estrelas foram criados por Deus, como que eles vão influenciar a sua vida se você está nas mãos de Deus? Vá à Bíblia. Aprenda com a Bíblia. E confie não em coisas vãs, como os astros, confia no Criador dos astros. E o último texto que eu vou ler para você se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte: Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém pode arrancar uma ovelha de Jesus de suas mãos. Se o diabo não pode arrancar você das mãos de Deus, você acha que os astros vão influenciar a sua vida no aspecto espiritual? De maneira alguma. Apegue-se à Bíblia, estude a palavra de Deus. Não creia nesses falsos intérpretes das Escrituras que acabam afastando você da verdade bíblica. E tenha certeza, o seu futuro está nas mãos de Deus. Você que é um astrólogo, Jesus ama você. Cristo morreu na cruz por você. E ao invés de colocar a sua confiança nos astros, Deus quer que você coloque a sua confiança nele, no Criador dos astros. Muito obrigado por sua companhia. Espero que você se inscreva no canal para não perder as nossas notificações e os próximos vídeos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.